Já alguma vez tiraste sobras do frigorífico, colocaste no micro-ondas e achaste que estavas a fazer uma escolha rápida e saudável? E se eu te dissesse que alguns desses alimentos aquecidos novamente podem silenciosamente prejudicar o teu corpo, aumentando o risco de cancro, problemas digestivos e até danos cerebrais? Neste vídeo, vamos falar sobre 5 alimentos comuns que médicos e nutricionistas avisam que nunca devem ser reaquecidos, porque podem tornar-se tóxicos. São alimentos do dia a dia que achas saudáveis, mas a ciência revela como o reaquecimento pode criar compostos nocivos ligados a riscos graves de saúde a longo prazo. Fica até ao final para descobrires não só quais os alimentos a evitar, mas também as razões surpreendentes, apoiadas por ciência médica real, para que possas fazer escolhas mais inteligentes na cozinha e proteger a tua saúde todos os dias. Antes de começarmos, agradecia que gostasses deste vídeo. Isso ajuda-me a continuar a partilhar estes ensinamentos antigos. Se ainda não estás inscrito, inscreve-te e ativa o sininho para não perderes nenhum vídeo. Se gostares deste vídeo, por favor, comenta o número 1. Se não gostares, comenta o número 0 para eu saber e poder fazer vídeos melhores para ti. Agora, vamos começar. Número 1. Reaquecer espinafres liberta nitratos nocivos. O espinafre é um superalimento celebrado pela sua versatilidade e benefícios para a saúde. Quer seja batido em smoothies, salteado, em lasanhas ou em saladas, esta folha verde é um básico nas cozinhas de todo o mundo. Rico em vitaminas A, C e K, ferro e antioxidantes, o espinafre é frequentemente a escolha de quem quer melhorar a saúde. No entanto, um hábito comum na cozinha, reaquecer espinafres, especialmente depois de guardados, pode transformar este superalimento num potencial risco para a saúde. O problema está no alto teor de nitratos naturais do espinafre. Na sua forma natural, os nitratos não são só inofensivos, como benéficos, ajudam no fluxo sanguíneo, reduzem a pressão arterial e melhoram o desempenho físico. Contudo, segundo estudos publicados em revistas como o American Journal of Clinical Nutrition, a química dos nitratos muda em certas condições. Quando o espinafre é cozinhado, guardado, especialmente a temperatura ambiente ou no frigorífico por muito tempo, e depois reaquecido, especialmente no micro-ondas ou a altas temperaturas, ocorre uma transformação química. Os nitratos convertem-se em nitritos, e estes podem ainda transformar-se em compostos de nitrosaminas, que foram amplamente estudados pelas suas propriedades cancerígenas. As nitrosaminas não são uma preocupação pequena. Investigação da Organização Mundial de Saúde e do National Cancer Institute associa estes compostos a um maior risco de cancros, especialmente do trato gastrointestinal, como estômago e coloretal. Além disso, pesquisas recentes sugerem que as nitrosaminas podem contribuir para danos neurológicos, agravando o declínio cognitivo ou até desempenhando um papel em doenças neurodegenerativas ao longo do tempo. Esta transformação de nitratos em nitrosaminas é subtil e invisível a olho nu, tornando-se um risco insidioso para quem desconhece a ciência. O problema é especialmente relevante para pessoas mais velhas, cujo corpo é mais suscetível a toxinas ambientais e alimentares. Com a idade, os mecanismos de reparação celular abrandam e o sistema torna-se menos eficiente a eliminar compostos nocivos. O que era um problema menor nos 20 ou 30 anos pode ter um impacto muito maior nos 50, 60 e além, especialmente no cérebro e no sistema nervoso. Por exemplo, a exposição crônica a níveis baixos de nitrosaminas tem sido associada à inflamação, um fator conhecido no declínio cognitivo e na doença de Alzheimer, conforme estudos publicados em revistas de neurologia. Imagina um cenário comum. Preparas uma grande panela de sopa de legumes com espinafres no domingo para comer durante a semana. Na terça-feira, aqueces uma porção no micro-ondas para o almoço. Enquanto a sopa sabe bem,
Os espinafres reaquecidos podem agora conter nitrosaminas formadas durante o armazenamento e o reaquecimento. Ao longo de semanas, meses ou anos a repetir este hábito, estes compostos podem acumular-se no teu organismo e contribuir para riscos de saúde a longo prazo que aparecem silenciosamente. A solução não é deixar de comer espinafres. Na forma fresca, continua a ser um dos alimentos mais saudáveis que existe. Em vez disso, adota hábitos mais inteligentes. Sempre que possível, consome espinafres frescos ou ligeiramente cozinhados. Se preparaste um prato com espinafres, come as sobras frias, ensalada ou sopa fria, para evitar reaquecer. Se for inevitável aquecer, faz com calor baixo no fogão em vez de micro-ondas e evita reaquecer várias vezes. Além disso, guarda os pratos com espinafres no frigorífico imediatamente e consome-os num ou 2 dias para minimizar a degradação dos nitratos. O conhecimento é poder. Entender como os hábitos diários na cozinha afetam a tua saúde permite-te fazer escolhas conscientes. Com pequenos ajustes, como priorizar espinafres frescos ou frios, podes proteger o teu corpo e cérebro de riscos silenciosos, fazendo com que este vegetal continue a ser um aliado da saúde e não uma ameaça escondida. Se ainda estás a ver este vídeo e a achar estas lições úteis, por favor comenta o número 1 abaixo para eu saber que estás aqui comigo. Obrigado pelo teu tempo valioso. Número 2. Batatas reaquecidas podem silenciosamente prejudicar a tua saúde. As batatas são um alimento reconfortante adorado em várias culturas pela sua acessibilidade, versatilidade e textura satisfatória. Quer sejam esmagadas com manteiga, assadas com ervas, cozidas no forno com pele crocante ou em guisados, as batatas são base de inúmeras refeições. No entanto, surge um risco pouco conhecido quando as batatas são cozinhadas, arrefecidas, guardadas e depois reaquecidas. Algo muito comum em muitas casas. Este processo pode desencadear alterações na composição da batata que podem representar riscos para a saúde, especialmente se não forem manuseadas corretamente. Quando as batatas são cozinhadas, os seus amidos transformam-se numa forma macia e facilmente digerível. Porém, à medida que arrefecem, especialmente se ficarem à temperatura ambiente ou no frigorífico demasiado tempo, estes amidos passam por um processo chamado retrogradação, transformando-se em amido resistente. Em quantidades moderadas, o amido resistente pode ser benéfico, atuando como prebiótico que ajuda a saúde intestinal e regula o açúcar no sangue. O problema surge quando estas batatas arrefecidas são reaquecidas, especialmente com calor alto como no micro-ondas ou de forma desigual. A principal preocupação com batatas reaquecidas é o potencial para albergar bactérias nocivas como a Clostridium botulinum, responsável pelo botulismo. Este risco aumenta quando as batatas são cozinhadas, embrulhadas em papel de alumínio, que cria um ambiente com pouco oxigênio, e arrefecem lentamente à temperatura ambiente antes de serem guardadas. Estas condições criam o ambiente ideal para a bactéria se multiplicar. Mesmo que as batatas não cheirem nem pareçam estragadas, a bactéria pode produzir neurotoxinas inodoras, insípidas e invisíveis, mas capazes de causar doenças graves, com sintomas como náuseas, tonturas e, em casos raros, complicações neurológicas. Para pessoas mais velhas, este risco é particularmente preocupante. O envelhecimento traz uma diminuição natural da função imunitária e da eficiência digestiva, tornando o corpo menos capaz de combater toxinas bacterianas. Além disso, o eixo intestino-cérebro, uma área crescente de investigação, mostra como a saúde intestinal influencia diretamente a função cognitiva. A inflamação crônica causada por bactérias ou toxinas no intestino tem sido ligada a um maior risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Portanto, o ato aparentemente inofensivo de reaquecer puré de batata pode, com o tempo, contribuir para a inflamação sistêmica que afeta tanto a saúde física como a mental. Imagina que assaste uma travessa de batatas para o jantar, embrulhaste as sobras em papel de alumínio e guardaste no frigorífico. 2 dias depois, aqueces no micro-ondas como acompanhamento rápido.
Embora seja conveniente, esta prática pode introduzir níveis baixos de toxinas bacterianas no teu organismo, que se podem acumular com exposições repetidas. O risco é ainda maior se as batatas tiverem arrefecido lentamente antes de irem para o frigorífico. Para desfrutares de batatas com segurança, segue algumas regras simples. Cozinha apenas o que vais comer fresco sempre que possível. Se tiveres sobras, arrefece-as rapidamente e guarda em recipientes herméticos, não em alumínio, no frigorífico. Ao reaquecer, usa o fogão ou o forno para aquecimento uniforme e evita reaquecer mais do que uma vez. Se as sobras estiverem no frigorífico há mais de 2 dias ou mostrarem sinais de deterioração, opta pela segurança e deita fora. As batatas continuam a ser um alimento nutritivo e delicioso quando preparadas e manuseadas com cuidado. Sendo consciente de como as guardas e reaqueces, podes minimizar os riscos e maximizar os benefícios. Para pessoas mais velhas, que muitas vezes se focam em preservar energia, memória e vitalidade, estes pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença na saúde a longo prazo. Número 3. Ovos reaquecidos podem libertar compostos nocivos. Os ovos são um pilar da cozinha, apreciados pela sua acessibilidade, versatilidade e densidade nutricional. Quer sejam mexidos ao pequeno almoço, cozidos para snacks ou usados em quiches e empadões, os ovos são uma excelente fonte de proteína, ricos em nutrientes essenciais como a colina, que apoia a saúde cerebral, e proteína de alta qualidade para a manutenção muscular. No entanto, um hábito comum, reaquecer ovos já cozinhados, especialmente no micro-ondas ou a altas temperaturas, pode transformar este alimento saudável num que pode apresentar riscos subtis, mas significativos para a saúde. Quando os ovos são cozinhados pela primeira vez, as suas proteínas passam por um processo chamado desnaturação, onde se desenrolam e se reorganizam numa forma mais digerível. Isto é natural e benéfico. Porém, ao reaquecer ovos já cozinhados, especialmente com calor desigual ou intenso, ocorrem novas alterações químicas que podem comprometer a segurança e o valor nutricional. Existem 2 problemas principais: a degradação dos compostos de enxofre e a oxidação do colesterol. Os compostos de enxofre presentes naturalmente nos ovos podem degradar-se durante o reaquecimento, produzindo uma textura borrachuda característica e um odor sulfuroso desagradável. Mais preocupante ainda é a oxidação do colesterol na gema. Quando reaquecido, especialmente a altas temperaturas, o colesterol pode oxidar-se e formar compostos chamados oxisteróis, que estão associados a maior inflamação e risco acrescido de doenças cardiovasculares. De acordo com pesquisas publicadas no Journal of Lipid Research, a inflamação crônica resultante contribui para o declínio cognitivo, perda de memória e condições neurodegenerativas como a demência. Como destacado em estudos da Nature Reviews Neurology, os adultos mais velhos são particularmente vulneráveis a estes efeitos. Com a idade, o nosso corpo processa gorduras com menos eficiência, as artérias tornam-se menos flexíveis e o cérebro fica mais sensível à inflamação. Isto significa que hábitos aparentemente inofensivos, como reaquecer ovos mexidos para um pequeno almoço rápido, podem ter consequências maiores ao longo do tempo. Por exemplo, imagina que cozes uma fornada de ovos no domingo para comer durante a semana. Na quarta-feira, aqueces um no micro-ondas. Pode parecer uma escolha saudável e rica em proteínas, mas as proteínas do ovo ficaram mais duras e o colesterol pode ter oxidado, introduzindo compostos inflamatórios no teu organismo ao longo de meses ou anos. Este hábito pode contribuir para a inflamação sistêmica que vai minando silenciosamente a tua saúde. Para minimizar estes riscos, prioriza comer ovos frescos ou pouco tempo depois de cozinhados. Se cozeres ovos em grande quantidade por conveniência, experimenta comê-los frios, em saladas, sandes ou como snack, em vez de os reaquecer. Se for mesmo necessário aquecer, usa calor suave e uniforme, como lume baixo no fogão, e evita reaquecer várias vezes. Além disso, guarda ovos cozidos no frigorífico imediatamente e consome-os em poucos dias. Se o ovo tiver cheiro estranho, cor alterada ou estiver guardado há demasiado tempo, o melhor é deitar fora. Os ovos continuam a ser uma estrela da nutrição quando preparados com cuidado. Com pequenas
pequenas mudanças na forma como os manusear e consomes, podes continuar a desfrutar dos seus benefícios enquanto reduzes os riscos potenciais. Estas decisões aparentemente pequenas, como guardas, reaqueces ou comes os ovos, podem somar-se a grandes ganhos de saúde ao longo do tempo, apoiando a tua energia, cognição e bem-estar geral. O teu corpo merece o melhor e, por vezes, isso começa por repensar algo tão simples como a rotina do pequeno almoço. Se ainda estás a ver este vídeo e a achar estas lições úteis, por favor comenta o número 2 abaixo para eu saber que continuas aqui comigo. Obrigado pelo teu tempo valioso. Número 4. Reaquecer frango pode desencadear inflamação escondida. O frango é um alimento básico em muitas casas, valorizado pela sua versatilidade, preço acessível e reputação como proteína magra e saudável. Quer seja grelhado, assado ou cozido no forno, é a escolha preferida de quem pratica desporto, famílias ocupadas e de quem quer manter uma dieta equilibrada. Muitos de nós cozinhamos frango em grande quantidade e guardamos as sobras no frigorífico para refeições rápidas durante a semana. É prático, poupa tempo e parece uma boa opção, mas aqui vai um facto surpreendente que talvez não tenhas considerado. Reaquecer frango, especialmente no micro-ondas ou em forno a alta temperatura, pode alterar subtilmente a sua composição de formas que podem contribuir para a inflamação, problemas digestivos e até preocupações de saúde a longo prazo. Quando cozinhas o frango pela primeira vez, o calor transforma a estrutura das proteínas, tornando-as mais digeríveis. As proteínas desnaturam-se e quebram-se em formas que o estômago e intestinos conseguem processar com facilidade. Porém, quando reaqueces esse mesmo frango, especialmente se o aquecimento for desigual, como costuma acontecer no micro-ondas ou a temperaturas muito altas, essas proteínas sofrem uma segunda transformação. Este aquecimento adicional pode torná-las mais duras, mais rígidas e menos biodisponíveis, obrigando o teu corpo a trabalhar mais para as digerir. Para pessoas mais jovens com sistemas digestivos robustos, isto pode não ser notado imediatamente, mas com a idade, a produção de enzimas digestivas e ácido estomacal diminui naturalmente, tornando mais difícil processar alimentos que antes eram fáceis. Resultado, podem surgir inchaço, desconforto ou uma sensação de lentidão depois de comer frango reaquecido, sem ligares isso ao processo de reaquecimento. O impacto vai além da digestão. A investigação em ciência nutricional mostra que reaquecer proteínas como o frango pode levar à formação de compostos que provocam inflamação sistêmica de baixo grau. Estes compostos, como os produtos finais de glicação avançada, AGEs, formam-se quando proteínas e gorduras são expostas a altas temperaturas várias vezes. Os AGEs são particularmente preocupantes porque estão ligados à inflamação crônica, que é hoje reconhecida como causa raiz de vários problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, resistência à insulina e até perturbações neurodegenerativas como Alzheimer e demência. Com o tempo, o efeito cumulativo de consumir alimentos que promovem inflamação, mesmo em pequenas quantidades, pode reduzir a resiliência do teu corpo, tornando-te mais vulnerável a doenças relacionadas com a idade. Vamos tornar isto mais relatable. Imagina que é domingo à noite e preparaste uma fornada de peitos de frango assados para a semana. Guardas no frigorífico e na terça-feira aqueces uma porção no micro-ondas para o almoço. Notas que o frango ficou um pouco borrachudo e com um sabor ligeiramente estranho, mas ignoras. Ainda se come, certo? O que talvez não saibas é que esta mudança de textura e sabor reflete alterações químicas mais profundas no alimento. As proteínas sofreram uma segunda ronda de danos causados pelo calor, criando um produto não só menos apetitoso, mas também mais difícil de processar pelo teu corpo. Isto coloca uma tensão subtil, mas real, no teu sistema digestivo, que com o tempo pode afetar o sistema imunitário e até o sistema nervoso. Este problema é especialmente crítico para adultos mais velhos que já lidam com desafios relacionados com inflamação, como artrite, pressão alta ou névoa mental. A inflamação crônica de baixo grau funciona como um fogo lento no organismo, roubando energia, reduzindo a clareza mental e afetando até o humor.
Embora evitar frango reaquecido não resolva magicamente todos os problemas de saúde, é um passo simples e prático para reduzir estresse desnecessário no teu corpo. Com pequenas mudanças como esta, estás a dar ao teu organismo a oportunidade de se concentrar na reparação, recuperação e manutenção da vitalidade. Então, o que podes fazer para minimizar estes riscos? Em primeiro lugar, repara na forma como reaqueces as sobras. Se precisares de aquecer frango, faz com calor suave no forno ou no fogão. Melhor ainda, usa o frango sobrante em pratos frios, como saladas ou wraps, onde não é necessário reaquecer. Outra estratégia é cozinhar quantidades menores para comer fresco, reduzindo a necessidade de guardar e reaquecer. A grande lição é que a forma de preparar a comida importa tanto quanto a escolha dos alimentos. O frango em si é uma excelente escolha nutricional, mas a forma como o tratas depois de cozinhado pode fazer uma grande diferença na forma como afeta a tua saúde. Ao seres consciente de hábitos como o reaquecimento, não estás apenas a alimentar o teu corpo, estás a tratá-lo com cuidado e respeito. Com a idade, estes pequenos atos de atenção tornam-se ferramentas poderosas para proteger o nosso bem-estar a longo prazo. Se ainda estás a ver este vídeo e a achar estas lições úteis, por favor, comenta o número 3 abaixo para eu saber que continuas aqui comigo. Obrigado pelo teu tempo valioso. Número 5. Os cogumelos perdem o equilíbrio quando reaquecidos. Os cogumelos são um verdadeiro superalimento, adorados pelo seu sabor terroso, textura agradável e impressionantes benefícios para a saúde. Ricos em antioxidantes, fibra, vitaminas do complexo B e compostos que fortalecem o sistema imunitário como os beta-glucanos, são uma excelente adição a salteados, sopas, omeletes e pratos de acompanhamento. Quer estejas a saltear cogumelos cremini, a grelhar portobelos ou a cozinhar shiitakes, os cogumelos dão profundidade única às refeições e oferecem benefícios para a saúde cardíaca, imunidade e até prevenção de cancro. Mas existe um lado menos conhecido deste favorito culinário. Os cogumelos são muito sensíveis ao reaquecimento, e esta sensibilidade pode afetar não só o sabor e a textura, mas também a forma como o teu corpo reage a eles, potencialmente perturbando a tua química interna de maneiras inesperadas. Ao contrário da maioria dos vegetais, os cogumelos têm uma composição única que inclui proteínas complexas, enzimas e gorduras delicadas. Quando os cozinhas frescos, estes componentes degradam-se de forma controlada, libertando sabores e tornando os nutrientes mais acessíveis ao organismo. No entanto, quando reaqueces cogumelos, especialmente várias vezes ou com métodos de alto calor como o micro-ondas, a sua estrutura sofre uma degradação adicional. As proteínas e enzimas transformam-se em formas menos digeríveis, o que pode causar desconforto digestivo, inchaço ou uma sensação de peso e lentidão após a refeição. Isto é especialmente verdade para adultos mais velhos, cujo sistema digestivo já é menos eficiente devido à diminuição natural na produção de enzimas e na motilidade intestinal. Encerramento, e assim chegamos ao final deste vídeo. Quero agradecer-te por teres estado conosco nesta jornada para descobrir os riscos surpreendentes de reaquecer certos alimentos. Faz uma pausa e reflete. O que mais te surpreendeu hoje? Gostaríamos muito de saber. Deixa um comentário abaixo e partilha uma coisa que aprendeste hoje e como tensionas aplicar na tua vida. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu comentário. Não te esqueças de dar like, partilhar e subscrever o nosso canal do YouTube. Obrigado por teres assistido e até ao próximo vídeo.